Oi, gente. Boa noite, tudo bom? A gente tá se preparando para começar mais uma live aqui pelo Instagram do Crefit 7. Dando um tempinho aí pra galera chegar. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir tranquilo? Esse legal é de sim, estão me ouvindo? Massa, valeu, Mari Físio. Então, vou dando um tempinho aí pra galera chegar. Hoje a gente vai fazer uma live com o tema transtorno do espectro do autismo em tempo de quarentena, estratégias sensoriais em casa. Sintam-se à vontade para participar, para perguntar. Obrigada, Sueli. Podem ir chegando devagarinho. Já já eu chamo a convidada da gente hoje, que é a Adriana Balaguer, terapeuta ocupacional. Pedindo para escrever o tema, né? Vou escrever o tema aqui só um pouquinho. Gente, então, Moni sugeriu que eu deixe fixado. O que é deixar fixado? Eu nunca fiz live na minha vida. Eu estou muito nervosa. Eu espero que vocês me ajudem. Então... Ah, obrigada. Você também não sabe. Eu também não sei deixar isso fixado. Eu não sei. Me ensina, gente, como é que fixa isso. Eu não sei fixar. Não sei, aqui aparece várias carinhas e coisinhas. Me ensina, Thay, como é que eu deixo isso fixado? Tô só aguardando a Adriana pra gente já dar início à live, tá bom? Deixa eu ver assim. Opa! Ela acabou de chegar, já vou fazer aqui.
Por favor, deem alguma devolutiva com relação ao áudio, se vocês conseguem ouvir a gente. Olá! Tudo ótimo! Chegamos! Né? Iniciei um pouquinho para dar um tempo do pessoal ir entrando. Sim, vamos lá. Obrigada, Rafa. A Rafa acabou de dizer que a gente que está ouvindo muito bem a gente. Que bom. Gente, então, boa noite. Boa noite, Dri. Boa noite, todo mundo. Eu sou Mariana, para quem não me conhece, sou Mariana Viana, terapeuta ocupacional. Estou como colaboradora no Crefito 7. Estou como conselheira suplente e faço parte e componho algumas câmaras técnicas, né? Em especial essa que acabou puxando aí, essa live, que é a de infância. E hoje a gente vai falar de um tema que está sendo muito discutido, né? Que é a questão do espectro autismo nessa quarentena. E aí eu acho que é uma discussão bacana para as famílias, para os profissionais e para as profissionais também da área, né? E hoje a gente está com a Adriana Balaguer, essa querida Adriana Balaguer, que eu tenho muita inveja de muitas TOs que todas falam, foi minha professora. Ela não foi minha professora, mas tudo bem. Conheci na vida, né, Dri? Hoje a gente vai falar sobre TEA, em tempo de quarentena, estratégias sensoriais em casa. Adriana Balaguer é terapeuta ocupacional, mestre em psicologia, psicomotricista, formação em integração sensorial e coordenadora terapêutica na Clínica Navegar. Então, Moni, ela é sua amiga, né, Moni? Chata. Então, gente, a gente vai começar uma conversa tranquila. Se vocês quiserem ir perguntando, fiquem à vontade, né, Dri? Ou a gente faz um tempinho de perguntas, como é que você prefere? Podem perguntar à vontade, a gente vai vendo quais são as perguntas que vão surgindo e vai respondendo também. Ótimo. Você me ouve bem? Ouço. Ótimo. Então tá, eu acho que a gente está vivendo um período muito atípico, né? Que é essa questão da quarentena, essa questão da pandemia, pegou a gente muito de surpresa, né? Pegou a gente, assim, num momento bem complicado, inclusive nossa conjuntura atual, né? Bem complicada. E isso vem mexendo muito com as nossas famílias, né? Com as famílias que a gente acompanha, com as crianças que a gente acompanha. E a gente vem discutindo muito isso nos grupos de TO e acho que também nos grupos de físio, nos grupos de fono, nos grupos de psi e nos grupos multi que foram se formando, né? E eu achei isso muito bacana. E aí hoje a conversa é um pouquinho para a gente entender, né? Como é que está sendo essas estratégias pensadas para essas famílias, como é que os terapeutas estão conseguindo se organizar, como é que estão conseguindo orientar. A gente sabe que as crianças com autismo têm um funcionamento próprio, né? E que precisa de uma organização ou outra, que precisa de uma especificidade, de um olhar mais específico, né? Para cada uma delas. E é isso, eu queria só que você falasse um pouquinho, desse um oi aí para a galera. E falasse um pouquinho desse momento, como é que tá sendo, né? Como é que tá sendo esse período aí de quarentena para as crianças com autismo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigada, Mário, pelo convite. Eu fico muito feliz quando a gente se encontra, mesmo que virtual, porque eu acho que tem uma energia, acho que a gente tem muita coisa em comum. E sempre tenho boas notícias de você por Sheila, por Ana. Obrigada! Duas queridas. Então, essa quarentena pegou todo mundo de surpresa. É um momento que inicialmente eu penso que foi de muita desorganização. E aos poucos as pessoas, todos nós, né, fomos começando a nos reorganizar. E o TO tem uma importância muito, muito grande nessa organização e reorganização da rotina. Afinal de contas, nós somos os reis da rotina, né? A gente trabalha usando rotina. Eu senti Exatamente. que ser TO foi uma coisa que me organizou muito, porque me fez compreender melhor a rotina e a poesia que essa rotina tem e a importância que ela tem também. E as nossas crianças, adolescentes e adultos dentro do espectro
eles precisam muito dessa rotina, tanto quanto nós ou até mais do que nós, porque muitos deles têm necessidade de ter uma rotina pré-definida, tanto pela inflexibilidade cognitiva, que é uma característica, quanto Uhum, pelo aqueles que recebem excesso, que modulam excesso de informação sensorial, também precisam da rotina para poder prever que não vai ter nenhum estímulo aversivo dentro daqueles uhum. estímulos que costumam desorganizar ele. E essa quebra de rotina da quarentena, como a gente está falando, trouxe essa desorganização. E eu vejo que um dos papéis importantes do TO é estar ajudando nessa reorganização. Todos nós, a maioria de nós está sem trabalhar nos consultórios particulares, as crianças Sim. em atendimento. E uma das estratégias que vários TOs puderam criar foi exatamente organizar a rotina para que os pacientes possam se organizar melhor dentro desse novo formato temporário, né? Uhum. A gente pode pensar na importância da integração sensorial nisso. Sim, sim, sim. Eles não vão estar fazendo integração sensorial, né? A gente sabe que integração sensorial é com o terapeuta ocupacional, é no consultório, é no espaço adequado, é única, né? Cada pessoa tem a sua dieta sensorial, tem o seu planejamento sensorial de integração sensorial, seu planejamento terapêutico de integração sensorial, mas a gente pode pensar em algumas estratégias que podem favorecer essa regulação, essa modulação sensorial nesse período. Pensando muito assim na integração sensorial, né? A gente sabe que existe todo um protocolo, né, para se fazer a integração sensorial. A gente sabe que é sim com a terapia ocupacional. E eu fico pensando que o ambiente onde se faz a integração sensorial, ele precisa ser o mais organizado possível, né, com todos os equipamentos adequados. E eu fico pensando de que forma que a integração sensorial ela pode entrar com nesse novo contexto, né? Nesse novo contexto de vida dessas crianças e dessas famílias. Uhum. Claro que a gente sabe que elas não vão estar fazendo a integração sensorial, É. mas eu acho que, com certeza, as orientações todas que são dadas para essas famílias e essas crianças é muito baseada na integração sensorial. Uhum. Então, assim, de que forma é que isso está acontecendo? De que forma isso pode acontecer? Ela, essa integração sensorial, ela vai entrar num formato de dieta sensorial. Então, se eu conheço bem o perfil do meu paciente, eu vou pensar, eu sei quais são os objetivos terapêuticos específicos, então eu posso pensar em uma dieta sensorial específica para cada um. Provavelmente essa dieta até já existe, né? Porque a gente precisa da dieta sensorial na escola Sim. e em casa também. A maioria das crianças que fazem integração sensorial já devem ter uma dieta sensorial. Mas pensando em estratégias para os pais que estão em casa nesse momento, nesses dias, sem saber o que fazer, a gente pode pensar não numa dieta sensorial, mas em algumas atividades que podem ajudar a regular, a acalmar, a organizar melhor a criança. Uhum. Entendi. Então, assim, para quem tem dúvidas, né, com relação a essa coisa da integração sensorial, de fato não tem como realizá-las, né, sem o profissional, É. né, estando presente e também sem os equipamentos que são necessários, né, para toda essa organização. Pensando assim um pouco nas famílias, né, elas estão demandando muito essa organização de rotina, né? Esse cuidado mais voltado pensando para acalmar as crianças, né? Entender que como é que está sendo isso com as famílias, qual é a devolutiva que você está tendo, como é que está sendo a sua experiência, né? Com esse momento, porque eu imagino que também esteja no acompanhamento online, né? No virtual também, né? E aí Também. eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que tá isso, porque essa, inclusive, é uma demanda minha enquanto profissional, né? Que eu ainda não me situei nisso, não, viu? Eu fico, cara, será que isso realmente dá certo? Né? É claro que isso não é o ideal, mas eu tive surpresas muito interessantes durante esse período, fazendo esses atendimentos online. Logo na primeira semana a gente não sabia se ia poder fazer e tal, depois a gente viu que ia poder. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que vai ser? Será que a gente vai dar conta disso?
Temos que bolar alguma estratégia. E eu organizei assim. No primeiro momento, algumas TOs organizaram assim também. No primeiro momento, a gente teve uma conversa com os pais para saber como é que está a criança nesse período, quais são as principais dificuldades, o que ela tem conseguido realizar, quais são os pontos positivos. Aí, baseado nisso, no perfil que a gente já conhece, eu criei uma rotina para cada criança. Dentro dessa rotina, é difícil para os pais conseguirem seguir a rotina toda, né? Então, eu procuro, porque as crianças estão tendo aula também na internet. E muitos pais estão trabalhando também pela internet. Então, eles ficam tentando dar conta de tudo. Na quarentena, parece que está todo mundo trabalhando mais do que o normal. Porque também tem que dar conta das atividades de casa. Sim, Então, sim, não sim. adianta fazer uma rotina extensa que deixa a criança o dia inteiro em atividade porque os pais não vão conseguir cumprir. Eu coloquei horários na rotina, mas eu sempre falo, são sugestões de horários. Vocês podem mudar de acordo com a demanda da casa. Vai adaptando de acordo com a necessidade, né, de cada família. E aí, dentro dessa rotina, eu sempre coloco atividade de vida diária. Vamos começar o dia indo escovar os dentes. Para aquelas crianças que ainda não conseguem fazer isso sozinhas, eu sugiro uma sequência de foto para usar um pouco da comunicação suplementar Massa. nativa, né? As fotos favorecem muito as crianças dentro do espectro, porque a maioria deles são pensadores visuais. Então, a gente usa essa sequência de foto, permitir ao máximo que a criança realize sozinha. Você pode mostrar um vídeo no YouTube da escovação dentária, depois ir para o banheiro com ela, fazer a sequência, ela fazer sozinha. Eu prefiro evitar que a mãe faça junto, para a criança poder descobrir os movimentos, trabalhar mais essa coordenação motora fina. Aí, depois de fazer essa parte de escovação dentária, para as crianças mais velhas, eu coloco outras atividades de vida diária mais elaboradas, tipo arrumar a cama, fazer o café da manhã dela, de alguém da família, né? Passar a manteiga no pão, fazer um Ai, que sanduíche. massa isso. São coisas que aparentemente são simples, mas você está trabalhando sequência, linguagem, motora, A própria parte motora dessa criança, né? O envolvimento cada vez mais com a família, que assim, por mais que a gente estimule isso dentro do consultório, né? Estimule isso, faça esse tipo de orientação às famílias, a gente não tá no dia a dia delas, né? A gente não tá. E eu acho que o bacana desse acompanhamento online é que é possível esse contato mais direto, né? É possível fazer as famílias participarem mais. E talvez, por mais conturbado que isso ainda esteja, talvez elas em algum momento percebam quanto isso é importante, né? Que é diferente da gente dar orientação e é diferente deles viverem isso, né? Fazerem junto. Exatamente isso que você está falando, essa parte de criar rotina e envolver a família nisso, foi uma das coisas mais ricas de criar isso para a quarentena. Porque eles puderam acompanhar melhor a evolução das crianças, os ganhos, ver de perto as dificuldades também. E surgiram diversas surpresas nesse sentido. Surpresas positivas, de que alguns pais não se davam conta de que aquela criança já estava conseguindo tudo aquilo. E que, na verdade, esse é um trabalho de base que a gente faz no consultório também, né? Que legal isso. Com essas postagens todas que a gente tem diariamente, né, no Instagram, nas redes sociais, eu assisti um vídeo de uma criança autista, né, que foi na cozinha sozinha e fez uma couve. E, tipo, pegou toda a família de surpresa. E deu tempo de fazer um vídeo com ele, né? Mas pegou todo mundo de surpresa e ele foi super funcional, conseguiu dar conta de tudo. Tava tudo já cortadinho, ele foi lá, colocou na panela, sequenciou tudo bem como esperado, né? Então, é o que a gente espera dessas crianças, né? Que elas sejam cada vez mais autônomas, cada vez mais independentes e funcionais, né? Exatamente. Que eu acho que é o grande desafio disso tudo, que ao mesmo tempo que a gente se vê restrita em casa, né? Nós também estamos, né, restritas, né, no ambiente domiciliar, mas a gente tem um funcionamento que é outro, né, diferente dessas crianças. Uma outra elaboração também, né, de tudo. Exatamente. E eu procurei colocar outras coisas na rotina. Eu procurei focar nos 3 sistemas de base sensorial, que são sistemas que organizam também, né? Sim. Que organizam
todos os outros. Propriocepção, sistema vestibular e tátil. E Então, dentro tátil. de cada momento da rotina, eu fui colocando atividades em um desses três ou nos três sistemas. Eu sou a rainha do circuito, né? Adoro sugerir circuito, porque eu acho que organiza E elas muito. adoram também! E elas adoram também! Né? E Então aí tá tudo bem. dá para bolar uma infinidade de circuito, não é só aquele circuito motor que eu sugeri assim, Adriana, como é que eu vou fazer um circuito aqui em casa? Não tenho nada que você tem no consultório, não. Pega o colchão da cama, a almofada, bacia, cadeira, passa por baixo da cadeira, depois passa por cima, vai criando novos obstáculos. Num determinado momento do circuito, pede para imitar um bicho, porque aí você também está trabalhando a imitação, a linguagem, as onomatopeias. Eu gosto de sugerir um circuito no escuro, apaga tudo. Eu fiz até um com meu filho aqui em casa. Apaga a luz da casa, pega uma lanterna, vai passando e procurando tesouros, né? Espalha um monte de boneco, de Ai, bicho, que vai legal. jogo de encaixe, correspondente, circuito de letra, de número, para trabalhar número quantidade. Dá para pensar numa infinidade aí. Um monte de coisa, né? E às vezes aqueles brinquedos que estão lá dentro guardados há uma eternidade, né? Bota É, tudo pra fora, bora ver o que a gente usa, o que não usa, né? Fazer essa peneira aí, né? Que às vezes tem tanta coisa guardada, né? A gente acumula tanto e e não dá usa muito essas coisas, também. né? Você falou muito de atividades que acalmam, né? Porque a gente entende também que essas crianças acabam tendo determinadas reações, né? A essas mudanças todas. Eu acho que É. algumas crianças até a gente consegue fazer com que elas compreendam, né? O Aham, momento, outras não. é. Quais são as atividades assim que você consegue oferecer para essas famílias com esse objetivo, né? De acalmar, de modular mais o comportamento delas, né? Então, são as atividades que estão muito centradas nessas três áreas, principalmente na propriocepção, no sistema vestibular também. É por isso que eu falei do circuito. As atividades de propriocepção, todas são atividades calmantes e organizadoras, e que preparam o corpo para movimentos mais elaborados também. Então, atividades de força, carrinho de mão, guerra de travesseiro, abraço de urso, cabo de guerra, tudo que a propriocepção é um trabalho de força. Qualquer trabalho de força acalma e organiza. E aumenta o nível de atenção também. Por isso que é Uhum. interessante começar fazendo uma atividade corporal que use a força para que essa criança possa se organizar para as atividades posteriores de maior concentração. Até antes Sim, da sim. aula, meu filho não está conseguindo assistir a aula virtual. Então vamos começar fazendo um circuito, começa o dia botando ele para pegar peso, fazer força, pular, e aí depois você bota ele para se concentrar. Deitar na bola, fazer força na bola suíça, junto com isso as atividades dentro do sistema vestibular também, que já vão estar inseridas no circuito. Aquele circuito que tem diferentes níveis, onde a criança tem que subir, descer, pular. Você pode botar a criança na rede, né? A maioria das pessoas não tem balanço em casa, mas muitas têm rede. O balanço lento e linear é um balanço que acalma, ele está estimulando o sistema vestibular, que fica no ouvido interno e que regula outros sentidos importantíssimos, como o visual e o auditivo. Então, aquelas crianças Massa. que se desorganizam muito com o sistema visual, com excesso visual, e que devem estar se desorganizando por causa das aulas virtuais, porque é uma Uhum. visual. É uma informação visual, né? É, é. Rede bem devagarzinho, balanço lento e linear. Se você puder associar no balanço da rede, joga a bola ao alvo, monta um quebra-cabeça, faz um jogo de encaixe durante o balanço, você está ajudando a regular também esse sistema visual. E o sistema tátil, que também é um sistema que organiza e que ajuda a aumentar a atenção. A gente está falando aí de atividades para diminuir o estado de alerta, para Uhum. regular e para organizar, né? Então, atividades táteis inúmeras, sempre Inúmeros. procurando associar com a propriocepção. A gente pensa que propriocepção é só um sistema do corpo todo, do grande, da força pesada, não. Apertar um objeto pode ser Sim. propriocepção.
E a regulação do sistema tátil tem que vir junto com a propriocepção. É a propriocepção que regula o tato. Então, pega uma gelatina, esconde os brinquedos, aqueles que a criança já não brincava mais. Aquelas bagunças gostosas. Bota ela para pegar com um pegador de gelo, todos esses brinquedos. Então, você está trabalhando tato, discriminação visual, coordenação motora, banho de espuma, uma atividade que eu botei em muitas rotinas, banhozinho de espuma com água morna no final do dia, botando bicho, botando boneco. Também a água morna ajuda a acalmar. E acho que a gente acaba que esse momento é um momento muito difícil, claro, né, para todo mundo, mas acho que até uma colega que acabou de dizer isso aí, que é um momento que vai nos trazer também coisas novas, né, coisas bacanas, né, e pensando mais uma vez nessa questão das famílias, fico pensando assim, quanto não está sendo desafiador, mas um desafio positivo, né? Essas famílias trabalharem mais a criatividade, né? Com as crianças. A questão da brincadeira. Ai, meu filho tá aqui latindo. A questão da criatividade, da brincadeira, de participar, de fazer junto, né? Que por mais, eu imagino que por mais que você dê a sugestão, mas pode acabar surgindo outra coisa, né? E dizer, olha, Adri, eu pensei nisso aqui, será que isso dá certo? Né? Que eu acho que esse é o bacana também. E, de fato, eu acho que é um momento que vai trazer os desafios, né? Mas os desafios positivos também, né? Enquanto composição familiar, enquanto participação, enquanto criatividade, né? E é bom que essas famílias, tipo, não é só a brincadeira pela brincadeira, né? Tem um objetivo em torno disso, né? E aí, isso que você falou de não é só a brincadeira pela brincadeira é muito importante, porque é importante que a gente possa contextualizar para as famílias. Olha, a gente está brincando de circuito, mas circuito tem uma função muito importante na vida dessa criança, porque ele vai ajudar a organizar, trabalhar práticas, planejamento motor, força, é o pensamento através do corpo. O circuito vai favorecer essa construção cognitiva. São coisas que passam batidas no dia a dia. Que muitos pais participam da sessão e a gente tem a oportunidade de explicar isso, mas muitos não têm tempo de participar. E num determinado momento vão dizer, circuito? Para que eu estou trazendo meu filho para a terapia para fazer circuito? E agora eles têm a oportunidade de ver em casa como é que faz, o que é isso, para que serve, como é que a criança fica depois dessa atividade. Então é bem interessante. E eu acho que as pessoas estão mais oportunidade de ficar com os pais também, né? Exatamente, que é uma rotina louca que a gente tem, né? A gente entende, nós teólogos entendemos a necessidade da rotina, tudo bem, mas é uma rotina meio punk, né? Assim, de trabalho, de estudo, de criança, de terapia, de brincadeira, de continuar a terapia em casa, né? Seguir as orientações. Então, eu acho que é um outro ponto, eu acho que você toca num ponto importante, que é ficar também em família, né? Exato. Que isso é tão podado, né? Na nossa antiga rotina. Porque eu acho que depois disso a gente vai ter que começar a pensar em novas rotinas. Não sei se a TO concorda comigo. Totalmente, totalmente. E apesar de muitas crianças terem se desorganizado, eu acho que a desorganização foi menor do que eu imaginava. E eu legal! Estar com as famílias, né? Claro, as crianças já vinham sendo preparadas, vamos dizer assim. Claro, para isso. Mas eu penso que estar com as famílias, com os pais, com as mães, com os irmãos, poder curtir, tem diminuído essa desregulação também. Exatamente. Ai, meu Deus. Eu tô acompanhando aqui a galera comentando. Sheila Araújo tá aí focada na ocupação humana, né? E é isso aí, Sheila. A gente... Oi? Nossa pró. Pois é, nossa pró. Eu tô subindo aqui, gente, os comentários porque tava parado. Eu não sabia que tava parado isso. Drica, estão pedindo aqui para você falar um pouco da seletividade alimentar. Nesse momento difícil, tem intervenção direta da TO.
Como é que as mães podem ajudar nesse processo? Olha, não tem receita de bolo, né? A gente tem que... Isso foi uma pergunta que já surgiu em outra live. É difícil de responder porque cada criança tem um perfil e a gente tem que saber o que está provocando a seletividade alimentar daquela criança. Mas é Sim. importante também a gente saber que alimentação é um todo. Alimentação tem a ver com propriocepção, tem a ver com sistema tátil, tem a ver com coordenação motora, tem a ver com intraoral, com a força que a criança usa ou que ela não consegue usar para se alimentar. Então, a gente tem que ver onde é que está o problema aí, onde é que está a questão que provoca essa seletividade alimentar. Os pais podem observar, eles não vão dar um diagnóstico, mas eles vão observar. Ah, meu filho mastiga, ele consegue ter força para mastigar, aí a gente está falando de propriocepção. Ele lateraliza o alimento, quando ele coloca, ele só consegue comer pastoso quando tem grão ou algum pedaço na comida, ele tem necessidade de jogar fora, de pode ter discriminação intraoral. Ou é uma criança, provavelmente tem questões táteis. Meu filho é uma criança que evita determinadas texturas, não consegue tocar em texturas molhadas, melequentas, gosmentas. Então tem a ver com a questão tátil. Partindo dessa observação, você pode pensar em determinadas atividades. Atividades táteis, sempre de forma gradativa, nunca forçar. Nunca forçar a criança a comer aquele alimento que ela não tolera. Tudo na integração sensorial é feito de forma gradativa. E tem uma metodologia para a seletividade alimentar que também é gradativa. É uma metodologia que eu gosto muito, que ela vai nessa aproximação prazerosa, lúdica e gradativa também. Então, você pode apresentar a maçã para ele. Ele não gosta de maçã. Ai, vamos ver essa maçã, vamos chamar o dinossauro é forte, ele adora comer maçã. Vamos cortar essa maçã, corta comigo. Aí a criança vai se aproximando. E aí já vai mexendo com o imaginário também dessa criança, né? Fazendo ela entrar nessa... faz de conta. Seduzir ela mais para experimentar, né? Pegando o boneco preferido, né? Então, vamos cortar aqui essa maçã junto com o dinossauro. Bota força. Aí você já vê se ela consegue botar força para cortar. Porque isso vai ter a ver com a força que ela vai ter que usar para mastigar também. Aí ela está cortando, ela sem querer toca na maçã. Sente o cheiro. Pouco a pouco ela vai se aproximando. Então depois ela vai até o momento em que ela possa tocar com a mão, que ela vai sentir curiosidade de cheirar e possa levar a boca, mastigar, experimentar, mas sempre muito gradativo, muito lúdico, muito gostoso, porque se você já cria uma aversão nesse momento, já era. Perdeu para a seletividade. Né? A Rita de Cássia, Rita de Matos, ela fez um comentário aqui interessante, que as mudanças, elas não acontecem espontaneamente, né? Sim, importante que tenhamos nos engajado num momento tão novo, com tanta rapidez, buscando novos pressupostos teóricos. Vamos em frente. É isso aí, né, Rita? Continuemos aí nessa luta, né, superando nossos limites, né, porque é uma superação dos limites. A Lilian, eu acho que é Lilian, fisioterapeuta, ela tá perguntando se o meu filho tem compulsão alimentar, a terapia ocupacional pode ajudar? Tem que entender qual é a razão dessa compulsão. Se for sensorial, porque ele não discrimina bem o que ele está comendo, aí a terapia ocupacional pode ajudar, mas talvez um acompanhamento psicológico seja mais interessante. Depende da razão. Ou pelo menos para iniciar, né? Acredito que fazer uma avaliação. Uma coisa que alguns colegas estão tratando aqui, né? Que a gente já falou um pouco disso, que é da importância dessa família, né? E uma criança que tem uma seletividade alimentar, se vê nesse momento, né, dentro de casa, mais tempo em casa, mais tempo perto da sua família, mais tempo perto das suas coisas, né? É um momento importante até para poder experimentar mais, né? Estar mais aberto a experimentar coisas novas, essa família facilitar esse processo para essa criança, né? Não obrigando ou forçando, né? Mas de acordo com as orientações que são oferecidas pelo profissional, pensar que é um momento muito ímpar, né?
que a antiga rotina fazia ser de uma forma tão mais dolorosa, né? Que era fazer experimentado, fazer com medo, fazer... E aí eu queria saber, assim, se as famílias, elas questionam sobre isso com você, né? Nessa nova rotina que a gente está vivendo. Assim, se você busca essas estratégias, todas que você falou, mas, assim, mais objetivo com essas crianças. Tem crianças que você realmente está com o objetivo da questão da alimentação, ou você acaba vendo o todo, o global? Como é que fica isso? Vai depender muito da criança mesmo. Tem crianças que têm eu estou vendo o global de todas e criando essa rotina de um jeito global para tentar suprir uma demanda do dia a dia, mas com certeza, tem uma das crianças que eu atendo, é basicamente questão tática. Ela é basicamente tática. Então, dentro da rotina, eu vou criar muito mais atividades táteis do que outras atividades. Tem uma outra criança que a questão acabou sendo da família, que ele está tendo dificuldade com a aula online. E aí, mas ele é muito pequenininho, né? Ele acabou de fazer 4 anos. E a mãe estava pensando em procurar já uma psicopedagoga. Então, a gente vai tentar suprir essa demanda da família. Não é o momento ainda, ele é muito pequeno. Eu escrevi um artigo para ela, falando da importância do corpo. Não, eu adorei aquele texto, gente. Vocês precisam ler aquele texto. Procura lá, Adriana Balaguer, segue a Adriana. Eu fiquei super. Eu fiz, velho. Isso tinha que ser um artigo científico, né? Você sabe. Não dá pra ficar só no post do Facebook e do Instagram. Porque é muito verdade aquilo ali, né? De você experimentar primeiro, tem toda uma sequência de coisas que a gente precisa vivenciar, até fazer algo que é de muita complexidade, né? Você citou a fala, por exemplo. E que às vezes a gente sente que as famílias não compreendem isso, né? Chegam com a demanda pronta. Quero que fale, quero que coma, quero que pegue, quero que brinque. Mas até a gente explicar que existe todo um processo aí dentro, né? Para acontecer e para amadurecer, a gente percebe que as famílias têm dificuldade disso. Porque aqui fora também, o tempo... Massacre, né? É um massacre com as crianças. É um massacre. E aí, eu percebo que nesse momento a gente pode acolher muito mais as famílias também. Isso é uma coisa que a gente tinha que fazer o tempo todo no consultório. Exatamente. É um atrás do outro, às vezes não dá tempo, a gente tenta, mas nem sempre a gente consegue. E agora, reunião online, vamos ouvir, vamos falar, o que está acontecendo. É muito gostoso poder acolher mais, mesmo que seja pelo vídeo, né? Uhum. Porque o nosso vínculo também fica mais fortalecido com os pais. Tem sido um momento de oportunizar o fortalecimento desse vínculo. E eu fiquei muito feliz de poder escrever aquele artigo para ela, porque ela que me motivou. Ai, ficou muito legal. E você escreve super bem, né? E eu adorei ter lido. Eu li ele ontem, você postou já à noite, não foi? E eu tava indo dormir quando eu li. Aí eu disse, eu vou ler aqui para pescar alguma coisa para a live de amanhã. E adorei a escrita. Eu acho que às vezes a gente também tenta dizer algo que não faz parte do mundo dessas famílias, né? E a compreensão fica difícil mesmo. Mas assim, tá, eu quero que meu filho fale, caramba. Eu quero que meu filho pegue no lápis. Eu só quero isso. E é um sentido muito natural dentro da sociedade que a gente está, né? Porque é uma sociedade que massifica e que eu não quero saber, a sociedade não quer saber se ele tem alguma questão ou não. Tem que ser igual. E não é assim, na prática não é assim. Nenhum de nós vai ser igual. Exatamente. E traz a beleza do ser humano, né? Então, pode ser que algumas crianças não venham falar, não venham escrever. Mas elas têm muitas outras coisas que fazem elas serem únicas, belas e especiais por isso. Uhum, exatamente. Vão dar sentido àquilo. E muitas vão ler, escrever, são neurotípicas e vão chegar em outros lugares. Não é todo mundo que nasceu para ser doutor, né? Não é todo mundo que nasceu para cursar uma faculdade. Tem muitos outros caminhos. Eu acho que exatamente. Coisas dessa quarentena começar a olhar com mais profundidade para o ser humano e parar de massificar e acolher o que cada um veio para ser nessa vida. E assim, eu acho que as crianças com autismo em especial, elas nos diz algo todos os dias, né? Assim,
e que vivendo esse momento que a gente está vivendo, se a gente parar um pouquinho para refletir, a gente começa a compreender um pouco esse mundo delas, né? Que é nosso mundo também, mas a gente não entende, né? Que assim, é o funcionamento que a gente tem nesse momento de quarentena. Cada um tá funcionando de uma forma, né? Tem gente que tá sendo super produtivo, tem gente que não tá conseguindo dar conta de produzir. Tem gente que não tá dando conta de produzir. Eu, particularmente, tô dando conta de me autoconhecer. Então, Chico. Então, coisas de casa, né? Eu não tenho filho humano, mas eu tenho um filho de 4 patas. Então, assim, como a gente perceber... Peraí. A gente perceber, por exemplo, que é assim também com essas crianças, né? Que elas funcionam cada uma de uma forma, né? Cada uma no seu tempo, cada uma no seu processo. E a gente que quer agilidade o tempo inteiro, né? A gente quer que tudo seja rápido, que aprenda rápido, que fale rápido, que brinque rápido, que aprenda, né? E isso tá esse momento todo, particularmente, está me trazendo grandes reflexões, né? Com relação a isso. Com essa forma que a gente tem de funcionar, que não é de todo mundo, né? Sim, com certeza. Eu costumo brincar que os autistas ensinam pra gente que 2 mais 2 não são 4. 2 mais 2... A gente inventou isso. É uma infinidade de coisas, né? A vida não é cartesiana. A gente inventou que a vida é cartesiana para buscar uma falsa segurança nessa vida. Mas ainda bem que ela não é cartesiana. E eles ensinam muito isso pra gente. Exatamente. E eu acho que essas famílias estão tendo uma possibilidade de entender isso também, né? Mais de perto. E de encontrar mais a magia disso, né? De sentar no chão pra brincar, de brincar sem tanto objetivo. É o próprio objetivo. A Max Paixão, ela tá dizendo aqui que é uma coisa positiva, né? Que esse momento de quarentena, que as famílias estão entendendo cada vez mais a nossa profissão e o nosso vínculo com elas cada vez maior. E eu acho isso interessante também, porque eu tô ouvindo isso das famílias que eu acompanho. Só um minuto. Max é um terapeuta ocupacional maravilhoso que eu tive o prazer de conhecer e de trocar muita ideia. E muita sensibilidade, é verdade isso que ele está falando. Ah, eu não conheço ele, quero conhecer, porque a gente conhece todas as TOs. E os TOs. Que legal. E eu acho que isso é interessante ele trazer isso, porque é verdade, né? As famílias... logo quando deu o boom aí da pandemia, a primeira semana eu recebi umas mensagens engraçadas, assim, agora eu estou entendendo porque você falava tanto de rotina, agora porque a gente fala da rotina, né, mas de fato a gente não consegue fazer fluir em casa, a gente consegue fluir na terapia, né, mas em casa é mais complicado. Mas eu acho que é um pouco isso que Max está dizendo, né, que esse vínculo cada vez maior faz eles entenderem, né, que importância é essa que a terapia ocupacional também tem em buscar esse cotidiano, essa rotina, por que a gente fala tanto disso, né? É uma coisa muito gostosa, não precisa ser uma coisa chata, né? Pode ter muito prazer na rotina. Uhum. Inclusive, uma das nossas metas, né? Encontrar prazer na rotina. A pessoa tá falando de Chicó aqui, ó, gente. Chicó é danado, ele precisa de TO. Santo de casa não faz milagre, não. Então, infelizmente a live da gente só tem 1 hora, né? Então eu queria saber assim, se a galera quer participar, fazer alguma pergunta, porque eu não tô... Acho que a gente tá quase chegando já no nosso tempo. E se para não fechar assim de vez, né, a live, porque eu acho que ele fecha. Eu queria só saber, Drica, se você tem alguma sugestão. Eu sei que você acabou dando vários exemplos durante a fala, mas se você tem alguma sugestão assim de atividades
que podem ser feitas, assim, algumas estratégias, né? Pensando nessa questão sensorial. Você acabou falando um pouco, né, durante a Vou conversa da gente. dar a minha fala, né? Como que eu penso na rotina? Criar mini circuitos em casa. Esses circuitos, eles podem se repetir durante um tempo, mas depois que você vê que a criança já garantiu, já compreendeu, já sabe passar, muda. Ou você pode pedir para ela mudar, ou você mudar, para que ela possa criar novas estratégias em resolução de problema para passar por aquele circuito, que se ela ficar passando só pelo que ela já conhece, você vai estar trabalhando força, mas, né, propriocepção, vestibular, mas não vai estar trabalhando a resolução de problema nem praxis. Então, mudar esse circuito de tempos em tempos, que a criança faça atividades de força, guerra de travesseiro é uma atividade que eles adoram fazer, pular na cama, brincar de pular e fazer estátua, brincar de imitar a estátua que o pai ou a mãe está fazendo, brincar de imitar careta para trabalhar também essa praxis, essa descoberta do rosto, né, desse rosto que Legal. tem diversas. Pode fotografar a careta e depois mostrar para a criança. Fazer atividades táteis de todo modo. Aproveitar para brincar de culinária. Eu gosto muito da culinária como Sim, atividade a tátil. cozinha é um lugar maravilhoso, né? Isso, é riquíssimo, porque além de ter ali AVD, AVP, você tem sequência, você tem praxis, você tem lógico matemática e tem o tato também. Pedir para a criança recontar aquela receita que ela fez. Na hora do banho, aproveitar para ser um banho gostoso, de conhecimento corporal. Mostrar o corpo no espelho antes de entrar no banho, entrar numa bacia com água morna, fazer espuma, soprar água. Não deixa a criança aspirar, porque muitas tentam aspirar, mas soprar água para fazer mais espuma. É uma atividade motor oral que organiza e acalma, e é praxis também. Recontar, pedir para a criança recontar o dia. E outra coisa que eu coloquei em algumas rotinas que eu acho super legal, pega um álbum de fotos da família, desde antes da mãe engravidar, Ai, que legal isso! conta para a criança a história dela, né? Mamãe Sim! era assim, mamãe ficou grávida, ou mamãe conheceu uma moça que não podia cuidar do bebê e era você e eu peguei para... E a minha, eu sou sua mãe também, né? Conta a história de vida dessa criança, monta essa Constituição do sujeito, né? total, E também sequência, né? Sequência, memória visual. E a compreensão da mãe. Eu era uma antes de você, agora eu sou outra, né? Legal isso. Pode tirar uma cópia dessas fotos e prender na parede do quarto para a criança ver, entender essa sequência. Pedir para a criança recontar o dia, ou através de fotos, ou através da linguagem falada. Várias coisas. Que bacana isso, Dri. Acho que, no fim das contas, a casa, ela tem uma infinidade de possibilidades, E, né? na verdade, a casa tem que ser um dos espaços mais importantes da vida de cada um, né? Exatamente. Porque é seu acolhimento, é a sua história tem que estar naquela casa. Fica imaginando o registro de todas essas vivências, né? Para cada criança dessa, futuramente, né? Olha, na minha casa eu brinquei com minha mãe na cozinha, eu fiz um bolo, e que a gente tem esses registros, né? E elas, por conta da rotina mais rígida, né? Das terapias da escola, acabam que isso é muito, muito reduzido. E assim, de fazer um bolo, de fazer um brigadeiro, né? De experimentar uma comida nova, né? De contar a história lá olhando para a foto, né? Que legal isso. Eu acho que a gente está reaprendendo a gostar da nossa casa também, né? E esse é um aprendizado fundamental, que fala muito da nossa subjetividade. Nossa casa fala muito de quem nós somos. Ela conta Sim. a nossa história, né? Então, a criança poder ajudar também na reorganização desse espaço casa. Colocar os brinquedos dela num determinado lugar para marcar a sua presença naquele espaço, marcar com afeto, né? Eu acho que é muito legal. Isso que você falou é importantíssimo, gostar desse espaço. E que a rotina da gente, assim, eu tô vivendo a minha casa agora, né? Eu acho que muitas crianças também estão nesse processo. Vivendo a sua casa, a sua família, né?
convivendo ali no seu quarto, entendendo que aquele espaço é dele, que aqueles brinquedos são dele, né? Que ele pode botar ali naquele lugar, que vai voltar e vai estar ali de novo, né? E Isso é poder muito bacana. isso, né? Ajudar a tirar a mesa, lavar um prato. Meu filho está subindo Exatamente. para ajudar a lavar o prato, fazer bolo. É muito legal. Que É uma legal isso. E educação. isso é importante para nós, né? Nós, TOs, sabemos o quanto isso é importante, né? Para a nossa vida, para nossa... Enquanto sujeito, né? Enquanto sujeito funcional, enquanto sujeito em atividade, né? Para as nossas relações, para a nossa independência. É. Ai, que legal, gostei da nossa Ah, conversa. gostei muito. Pena que está acabando. É, daqui a pouco ele vai fechar tudo, aí a gente vai... Eu queria ir me despedindo de você, agradecer a você. Espero que você tenha gostado. Me inspirou e que eu venho pensando muito nessa quarentena, que é assim, aproveite essa quarentena para gestar o que você quer ver nascer na sua vida. Isso para todas essas crianças e famílias, né? Todo dia eu me pergunto, o que eu quero ver nascer? Eu voltei a fazer cerâmica, que eu não Ai, fazia há que 25 anos. lindo! Então, o que essas famílias querem ver nascer na sua relação com seus filhos? Isso é muito afeto, né? Exatamente. E eu acho que é isso que a gente leva da vida, né? Eu acho que são essas coisas que as crianças vão guardar com elas, né? E vão processar, e vão acomodar, e vão organizar, né? Muito lindo isso que você falou, Dri. A galera tá super elogiando você aqui, muito profundo, viu? Eu tô bem nessa pegada aí. Eu também tô. Eu tô bem nessa pegada aí. Eu não quero ser produtiva, não. Eu quero cuidar de mim agora. Então, gente, eu adorei. Eu tava com muito Eu frio na amei. barriga, porque eu nunca fiz isso na minha vida, né? Acho que Foi vou super pegar leve, gosto aí. foi um bate-papo. A gente está aqui no restaurante, na mesa do bar, conversando. É sim! Ah, não, mas eu quero isso pessoalmente também, viu? É, Não abro mão, não. Muito obrigada, Adri, pela disponibilidade, né? e minha querida Sueli, minha mestra, que foi quem me convidou e que mediou esse nosso encontro também. Com certeza, com certeza. Ela tava no meu pé também. Mas tá aí, Sueli, sua tão sonhada live com a Adriana Balaguer. Eu queria muito agradecer todo mundo que entrou, todo mundo que Bem, participou. Vi amigos aqui, amigos pessoais aqui entrando, que legal. E as TOs todas, né? Pessoal, mande sugestão de live pra gente fazer aqui no Instagram do Conselho, né? E pra gente acabar se encontrando, né? Isso aqui é uma reunião de TO, praticamente. Né? Dri, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada. obrigada mesmo, valeu. Vou deixar um beijão aqui pra todo mundo. A nossa live tá chegando ao fim. E foi ótimo. Adorei. Espero que todo mundo tenha gostado também. Beijo para Viu? todos. Beijão, gente. Até mais. É.